Olá, sejam muito bem-vindos à Semana de Marketing e Vendas. Essa é uma iniciativa do Clint Hub em parceria com a Brad Nacional e a agência Pro Mais também. Meu nome é Estevão Soares e eu vou estar durante a semana toda aqui com você apresentando os profissionais mais incríveis do mercado digital, especialmente se você é agência, consultor, com certeza tem muito conteúdo bacana para você, tá? Antes da gente começar com essa palestra, com esse bate-papo incrível, eu tenho dois recados super importantes. O primeiro é a programação. São mais de 80 palestras, então é normal que tenha muito conteúdo, alguns deles são simultâneos, mas fica tranquilo que todo o conteúdo vai estar gravado e você vai poder assistir aí até o dia 28 de fevereiro, beleza? Notem na sua agenda. O segundo é o sorteio, e você, se quiser participar, você vai concorrer a um sorteio de um ingresso para o Digitox Expo 2020 e também ao meu livro. Olha só que maravilha, né? O Mentropia, um guia para você desenvolver a sua estratégia digital. Para participar é super simples. Tira uma foto desse momento, publica no seu Instagram, utiliza a hashtag SMV2020, então vai lá, hashtag SMV2020, e o sorteio vai rolar na sexta-feira, às 7 horas da noite, no perfil do Instagram da Clint Hub. Então segue também o perfil do Instagram ali na Clint Hub, ativa as notificações para você não perder nada, beleza? Então hoje eu tô aqui, um cara sensacional, o Eduardo Matos. Ele é um dos maiores especialistas do Brasil em ABM, Account Based Marketing. Ele tem feito palestras sobre o assunto em eventos de inovação para empresas. E, além disso, ele é expert também em marketing orientado a contas B2B. Também é mestre em inteligência aplicada e coautor de artigos sobre inteligência artificial, atuante no segmento de tecnologia da informação aplicada em inteligência e investigação desde 1997, e é organizador, mentor e jurado do Startup Weekend até 2019. Ali. Incrível, né? O título de hoje é Pesca com Arpão, como o Account Based Marketing vai trazer os peixes grandes para a sua agência. Eu tenho certeza que está super interessado. E é isso, seja muito bem-vindo, Eduardo Matos. Super prazer ter você aqui, cara. Olá, Estevão. Prazer também. Muito obrigado aí pelo convite. Agradecer a Clint aí pelo esse evento, essa iniciativa. Uma semaninha aí de bastante conteúdo aí para a nossa audiência, né? Bom, espero aí nesse nosso bate-papo trazer algumas informações. Tem algo bem interessante que está acontecendo nesse mundo de marketing e vendas, trabalhar de uma maneira um pouco mais integrada, e isso é uma das, por exemplo, dos lemas que trazem o ABM, né? De, ao invés de você discutir entre marketing e vendas quem está gerando leads, se é de qualidade ou não, os dois brigarem pelo mesmo osso e trabalhar em conjunto. Pô, fantástico. Fala uma coisa para mim. Afinal de contas, o que é Account Based Marketing? E por que você acredita que esse é o futuro do marketing e vendas B2B? Só fazer uma vírgula aqui, lembrando que toda agência é uma empresa B2B, né? Então, tô super dentro, mas fala para mim sobre o conceito e por que esse é o futuro de marketing e vendas. Bacana. O IBM, quando eu comecei o contato com o IBM, é interessante porque eu venho de uma área que é a área de inteligência. E a área de inteligência, ela atua muito na questão de você coletar o máximo de informações daquele espectro, daquela área que você está atuando, né, para antecipar cenários, para tomar decisão. E quando eu vi a IBM, eu assim, cara, isso tem tudo a ver com inteligência. Então, você antes de sair buscando e criando conteúdos aleatórios para atrair muitos leads, da questão da pescaria, que a gente faz analogia, né? Jogar a rede para atrair vários peixinhos, peraí, deixa eu dar uma olhada para a minha base de peixes atuais, para a minha base de clientes atuais, quais são as principais características dos meus leads, quais são as melhores contas. E o IBM, então, ele vem com isso trazendo uma outra palavra que chama personalização, né, que também está muito em voga e eu acredito que vai crescer muito aí nos próximos anos. Então, ao invés de eu fazer uma pescaria de rede, eu vou pescar agora de arpão. Então, primeiro eu vou entender realmente qual é o peixe que eu quero, qual é o tipo de segmento que eu quero atuar e vou atrás dessas novas contas. Então, eu vou fazer um marketing baseado, por isso que ABM, de Account Based Marketing, e eu vou fazer um marketing baseado em conta. Então, eu vou fazer um marketing muito mais personalizado, um marketing muito mais direcionado. Aumentando, então, a probabilidade daquela conta daquele lead se tornar meu cliente. Fantástico. Fala uma coisa para mim.
o que você considera que são os pilares do Account-Based Marketing? Perfeito. Primeiro, você trabalha muito com dados, né? Então, Account-Based Marketing e dados, por isso que eu comentei quando eu encontrei essa nova metodologia, essa nova estratégia, tem muito a ver com inteligência. Inteligência você não trabalha se não tiver dados, né? E dados hoje não é mais problema. Hoje a gente tem um dado do Gartner que são gerados cerca de 2,7 terabytes de dados novos por dia no mundo. Ou seja, não tem mais problema. Esse não é mais a questão. Então, tem inclusive em excesso. Então, um dos pilares justamente é o dado. A outra é você entender como funciona, então, olhar para a sua base de dados atual, sua base de clientes atual. Então, como que eu analiso essas minhas contas atuais, justamente para trabalhar com esse mundo, com esse mar enorme de dados que eu tenho pela frente. Então, digamos que dá para fazer inicialmente dois pilares. Primeiro realmente saber que eu preciso trabalhar com dados, mas a outra como que eu organizo e como que eu estudo a minha base de dados, né? Então, aqui a gente já tem dois pilares que são interessantes, que os insumos e a organização das minhas informações. Bacana. Você está à frente da Intexify. Intexify, isso. Intexify. E vocês têm um outro pilar que vocês consideram também, né? Tem um outro pilar, que daí é o que eu estou trazendo aqui também, a questão da inteligência, né? Então, como que eu organizo os dados, como é que eu trabalho com essas informações, vejo como é que estão os meus dados anteriores e agora como é que eu tomo decisão baseada nessas informações, né? Então, com isso, eu vou ter a parte de entender quais são os dados que eu preciso, como é que eu organizo, como é que eu tomo decisão em cima desses dados, né? Pô, fantástico. Fala uma coisa para mim, como é que o mercado tem reagido a esse IBM recentemente? O que você tem visto no mercado hoje? Certo. Cara, no mercado brasileiro ele está iniciando na questão de IBM, né? Então, a gente tem muitos casos nos Estados Unidos referente a isso, tem vários artigos, vários livros, mas está chegando realmente no Brasil para algumas empresas, né? Então, tem algumas empresas, por exemplo, aqui de Florianópolis, que já estão atuando com IBM, que já estão apontando para isso. Posso destacar, por exemplo, aqui a Involves, já tem um time de IBM internamente. Tem a Sensidia de Campinas, que também já está olhando direto para a IBM. Então, assim, eu vejo que o mercado está olhando um pouco ainda como novidade, né? Então, mas aquelas que estão entrando estão percebendo justamente que o ROI que é dado quando você atua com a IBM, ele justifica o investimento. Né? Faz bastante sentido. Depois a gente pode conversar até um pouquinho mais para onde que é mais indicado aplicar a IBM, até mesmo para ter essa justificativa aí do ROI, né? Mas eu vejo que o mercado está realmente observando, porque eu percebo que algumas estratégias e até alguma coisa natural começaram a ficar um pouco mais desgastadas, né? Então, aquilo que tem o momento inicial, quando é novidade, quando você realmente massifica, e depois tem algumas coisas que já não estão funcionando tanto. Então, agora tem que olhar para um outro cenário, para uma outra estratégia. E aí, essa novidade do IBM está despertando bastante atenção. Você colocou um dado aqui que a Demandbase concluiu em pesquisa que mais 70% das empresas B2B têm funcionários totalmente dedicados ou parcialmente ao IBM. E Perfeito. 58% tem um programa piloto para aplicá-lo. Isso é fora do Brasil? Fora do Brasil, isso é nos Estados Unidos. Isso. O que acontece? Quem começa E aí tem alguns critérios para você começar a estudar e aplicar IBM na sua empresa, né? Você pode começar, eu sempre comento que é interessante começar com, não virar tudo para isso, mas começar a fazer alguns experimentos e a partir disso você vai percebendo, vai medindo, vai vendo os efeitos, vai vendo realmente a conversão e aí vai aplicando cada vez mais, né?
Mas lá, como eu falei, nos Estados Unidos já está muito forte, né? E o que permite? É que você começa, inclusive a Demand Base, ela tem alguns artigos que falam sobre isso, e tem outros experimentos, que é você começar a fazer com que o time de marketing e vendas trabalhe juntos. Né? Ao invés de eu ter, de maneira isolada, ter um time de marketing depois que vai gerando os leads, e esses leads vão passando de um funil para o outro, e depois vai qualificando e chega no momento de vendas. Não, o IBM ele já prega o seguinte: profissionais de marketing e vendas trabalham em conjunto para gerar e colocar esforços para ir atrás das melhores contas. Então, marketing ainda vai atuar, obviamente, de uma maneira bem forte, só que de maneira muito mais objetiva. Você vai coletar informações do seu time de vendas e verificar que ações que precisam ser realizadas para que eu vou atrair agora esses clientes adequados. Ou seja, não é mais o conteúdo, o marketing de conteúdo continua sendo produzido nesse determinado momento, só que de maneira muito mais específica. Chega a uma determinada possibilidade de ser conteúdo personalizado somente para aquela determinada conta, onde o diretor ou o decisor daquela conta, quando ele veja aquilo, ele olha, poxa, isso aqui é para mim, e realmente foi feito para ele, né? Mas isso, até eu comentei um pouquinho atrás, depende, obviamente, do tamanho da empresa e da conta, para você fazer algo bem personalizado, né? Isso é quando eu tenho contas bem maiores, que daí eu faço essa personalização de one a one. Mas quando eu tenho contas menores, você continua personalizando, mas não de uma maneira tão específica. Mas realmente é isso, eles estão trabalhando muito forte com essa integração bem maior do time de marketing e vendas. Esse me parece ser um dos impactos das empresas que adotam o IBM, né? Tem Exatamente. algum outro impacto direto que você está observando nas empresas que estão adotando o IBM? O outro impacto é justamente você ver que tipo de ações mais você pode ir atrás dessas contas de IBM, né? Então, o IBM ele tem algo que são as iniciativas. Então, tem o conteúdo, mas está se indo muito também para ações que saem do online, para ações offline. Tá? Então, vou dar um exemplo concreto. Né? A Rock Contact, ela percebeu que está aplicando a IBM também, e ela começou a perceber que nesses times de enterprise, nesses times maiores, os decisores geralmente são mais experientes. E os decisores mais experientes, eles ainda estão acostumados com conteúdo físico, com revistas, com alguma coisa nesse sentido. O que eles fizeram? Eles criaram uma revista específica, foi uma edição limitada de 1000, e mapearam quais as contas que eles queriam atingir e distribuíram para os decisores dessa determinada conta, com conteúdo bem mais rico, com informações, com uma qualidade do material bem interessante. Inclusive, uma vez eu estava fazendo uma palestra e do outro lado eu contei essa história e tinha uma pessoa que ele pegou e tirou a revista. Eu disse, então você foi alvo. Né? Então, então, assim, traz-se também desse mundo algumas ações que elas vão também para o mundo físico. Né? Então, você realmente entender qual é a conta que você quer, qual é o perfil do decisor e fazer um conteúdo ou uma ação bem mais direcionada. Pô, fantástico, cara. Fala uma coisa para mim. Eu olhando aqui, muito incrível. Fala como que eu posso construir uma estratégia de IBM para minha agência. Certo. Bom, aí a gente vai falar então de algumas coisas. Primeiro eu tenho que entender começa pelo ICP, né? Qual é o perfil de cliente ideal que eu tenho. Né? Então, baseado nesse perfil de cliente ideal, você pode ter algumas estratégias diferentes. Né? Então, volta aqui a questão da personalização. Então, tendo esse entendimento, você pode ter desde estratégia que a gente já está acostumado no inbound, que é você criar conteúdo, só que, como eu falei, de uma maneira muito mais rica, de uma maneira muito mais densa. Ações em social media, então, começar a ter alguns contatos maiores, por exemplo, no LinkedIn. Aqui tem uma variável que é bem interessante para a gente pontuar.
que também tem muita gente criando contato via LinkedIn, mas sem estratégia nenhuma. Simplesmente já vai lá, pede para seguir, a pessoa aceita e a primeira coisa que faz é, olha, sou fulano de tal, gostaria de vender tal coisa. Poxa, nem teve um relacionamento, né? Então, essa estratégia, por exemplo, via LinkedIn, ela funciona, mas aí você começa a gerar algum conteúdo já de uma maneira para atrair aquele determinado lead, faz com que ele realmente se interesse, você também vai buscar algumas coisas que são interessantes, conteúdos deles, ou seja, gera um relacionamento e daqui a pouco você consegue criar algo que quando ele tenha, ou melhor, criar um conteúdo que seja realmente direcionado para ele. E quando ele levante, para fazer com que ele levante a mão, ou seja, para que ele realmente venha até você. Então, continua funcionando muito as questões do inbound, só que agora você vai provocar para que aquele determinado lead levante a mão, né? Então, um conteúdo que venha já nessa parte digital, que as agências estão mais acostumadas a fazer, continua valendo, só que a forma de abordagem que ela tem que ser mais customizada, né? Você pode me dar um exemplo bem prático com algum conteúdo, alguma coisa que você já participou, você já viu, algum case que você conhece, além desse da Rock Content, que foi uma ação offline? Você tem alguma coisa no online que aconteceu, algum cliente de vocês, não sei, que teve algum resultado bacana? Bom, tem alguns que... aí é a questão entra de novo aí na questão da cadência, né? De uma maneira bem prática, do online, até esse dia eu estava conversando com um amigo de agência, é algo que a gente precisa criar mais cases no Brasil, né? Então, quando eu vou fazer a personalização, a parte de offline ele acaba sendo um pouquinho mais tranquila, né? Da questão de agência, né? Como eu falei, eu estava conversando com um amigo que ele disse, porra, Matos, a gente precisa criar mais cases, realmente agora justificando todo esse investimento, toda a questão do conteúdo, para trazer exemplos que mostram como essa estratégia funciona bem, né? De primeira aqui, eu vou ficar devendo um exemplo bem real assim, de um conteúdo online, né? Tem essas ações que são necessárias, mas desculpa, Estevão, eu vou ficar devendo um exemplo Não, prático. a minha pergunta não foi boa. A minha pergunta não foi boa. Eu queria perguntar uma outra coisa. Eu queria perguntar, por exemplo, aqui você tinha falado da cadência do LinkedIn. Eu queria te perguntar, na verdade, qual que é o jeito certo de fazer com base no ABM, entendeu? Então, ao invés de eu chegar e abordar a pessoa, o que eu poderia fazer? Então, eu tenho um prospecto aqui que eu estou de olho nele, eu quero fechar essa conta. O que é algo que eu posso fazer considerando aí ABM como estratégia para atingir essa pessoa, para fechar esse contato? Vamos lá. Agora eu lembrei de um aqui que pode ser interessante. Em todos os momentos da conta, você pode aplicar IBM, né? Então, digamos que ela está no momento lá de decisão de compra, né? Então, já passou por vários processos e eu percebo que está faltando pouca coisa para ele poder realmente fechar a conta comigo. Só que eu percebo que ele é um cliente semelhante ao outro que já está na minha base. E eu tenho bons números daquele cliente que está na minha base, eu tenho bons resultados. O que eu posso gerar? Um case, gerar algum conteúdo mostrando qual foi o sucesso, como aquele determinado cliente que está na minha base conseguiu evoluir na ferramenta dele, né, no contexto dele. Ou seja, para que esse cliente que está faltando somente a assinatura, ele perceba, poxa, se eles resolveram de uma maneira efetiva para esse o outro lead, para esse outro cliente que é semelhante a mim, então eu quero contratar eles porque eles realmente conseguem resolver. Então, é perceber em alguns momentos como que eu posso gerar esse conteúdo personalizado que faça com que o cliente, ou o lead, nesse caso, acelere o processo de tomada de decisão. Então, o case é um bom cenário, né? Um case semelhante ao que ele que a gente está em negociação. Então, isso é uma estratégia bem interessante. Pô, bacana. Então, até de acordo com o que você falou, é muito mais a respeito de qualidade do que de quantidade. Perfeito. Perfeito. Não foi...
E fala para mim, qual que são os principais benefícios que as empresas podem ver? Considera empresas de pequeno, médio porte também, né? Quais são os principais benefícios aí de eu adotar a IBM como estratégia? Bom, vou pegar de novo o gancho que você comentou de quantidade versus qualidade. Então, tradicionalmente, a gente precisa de um número enorme de leads de início, justamente porque a gente sabe que vai perder alguns na metade, nas etapas do funil. Então, quando eu estou trabalhando com qualidade, a probabilidade é que eu aumente a quantidade de leads que vão para a etapa de negociação, né, e que não vá se perdendo no funil, e diminua a quantidade de prospecção e de qualificação. Ou seja, eu vou ter mais tempo realmente focado para a venda do que para a qualificação. Então, fruto disso também é eu montar uma lista com uma menor quantidade de leads. Isso serve, como você falou, tanto para empresas grandes quanto para empresas menores. Às vezes, até para empresas menores, isso faz mais sentido, porque eu tenho menos braço, então, às vezes, eu preciso atuar de uma maneira mais efetiva e para eu melhorar eu tenho que contratar mais pessoas para qualificação. Se eu conseguir trabalhar de uma maneira mais personalizada, entender realmente qual é a minha conta ideal e ter leads que sejam que tenham uma maior probabilidade de conversão, eu vou talvez precisar de menos pessoas nesse processo de qualificação, porque ele já está vindo de uma maneira automatizada. Então, você atuar fortemente nessa questão da qualidade, ela está totalmente relacionado ao IBM. Pô, fantástico. Não foi combinado isso, mas curiosidade mesmo. A Intexify, por exemplo, se eu sou uma agência e quero contratar os serviços de vocês para implementar a IBM na agência, isso está dentro dos serviços de vocês? Está dentro do serviço. A gente tem algumas ferramentas e algumas indicações para implementação. A nossa grande contribuição está justamente nessa geração dos smart leads, né? Então, dentro do fluxo de IBM, a gente se posiciona melhor nesse processo de entender qual é o teu tipo de cliente ideal, entender quais são as suas melhores contas e entregar leads que estejam mais próximo dessa conversão. Todo o processo de implementação da metodologia, aí, de como fazer as estratégias, de como aplicar os plays, isso não está tanto no nosso portfólio ainda. Tá? O nosso foco e nossa ajuda principal é justamente nessa montagem das listas. Né? Então, a gente tem um processo que é o diagnóstico, que a gente vai entender quais são as principais características de uma empresa que você precisa e, além disso, quem são os contatos que você precisa lá dentro da empresa e, com base nisso, então, a gente vai entregar as melhores empresas e também os contatos, quais são as pessoas para você conversar dentro nesse processo de negociação. Pô, fantástico. Eu ainda vi um dado aqui que você tinha colocado sobre o fato de IBM ser a estratégia que reporta o maior ROI, considerando qualquer outra estratégia para B2B. Perfeito. Né? E isso é algo muito, muito intenso. Né? Uhum. Do teu ponto de vista, eu queria, assim, imagina um cenário, vamos pegar um cenário, assim, uma agência de pequeno porte, sei lá, 5 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, alguma coisa desse, 3 a 5 pessoas, uma cidade do interior, uma cidade, sei lá, de 200 mil pessoas, 300 mil pessoas. Como que, se você fosse essa agência, você acha que seria interessante utilizar a IBM para coletar um contato de uma grande conta? Se eu sou uma empresa menor, você acha que isso interfere? Não? Como é que o IBM pode me ajudar numa estratégia desse tipo, por exemplo? Perfeito. Tem um livro que eu li recentemente que ele fala o seguinte, IBM is B2B. Ou seja, se é B2B, você consegue aplicar IBM. Né? É claro que em níveis diferentes. Existe, inclusive, uma pirâmide que começa a colocar o seguinte, de baixo para cima, quanto maior o teu investimento em IBM, maior tem que ser a empresa para você fazer esse investimento e, obviamente, ele vai te dar um ROI maior também. Né? Então, para empresas menores, de cidades menores, tem uma outra variável que é o seguinte, se você tem, dentro do seu perfil de cliente ideal,
aquela quantidade de empresas, elas são contáveis, ou seja, você consegue entender realmente de uma empresa pequena. Se você vê assim, eu tenho 10 empresas que me atendam, cara, aí mesmo que é a IBM você tem que aplicar, porque elas são contáveis, você já sabe quem são. Então você consegue desenhar a melhor estratégia, porque você consegue saber de uma maneira bem personalizada quais são aquelas empresas, e você já sabe quem são os interlocutores, provavelmente você conhece as pessoas, então tem forma mais rápida de chegar naquelas determinadas pessoas. Então, até esse desenho que você comentou, se eu quiser realmente trabalhar com empresas grandes, em locais menores, aí dá para aplicar a IBM total, porque você consegue chegar no nível de personalização bem maior, bem mais efetivo. E a forma de contactar, talvez você vai precisar de uma pessoa para te apresentar para o decisor e chega lá, né? Então, até não vou botar um outro casezinho que também foi meio que acabou sendo do Brasil e acabou viralizando, que uma determinada empresa queria queria fazer o upsell com com o seu cliente, né? E ele descobriu qual era a data de aniversário daquele determinado cliente. E o que ele fez? Mandou para o cliente, mandou para ele uma cápsula de Nespresso. E aí o cara gostou, porque ele já sabia que ele gostava de café, já sabia de todo o processo. E aí, quando a pessoa recebeu, um dia antes, aquela cápsula de Nespresso, ela achou, poxa, bacana, né? Mas o que eu faço com isso? No dia do aniversário, o que ele recebeu? Máquina. A máquina, né? Que bacana, hein? Então, é claro que hoje em dia a gente tem que tomar um pouco de cuidado Sim. também da questão de presentes, de mimos, tem governança, tem uma série de coisas, mas só para comentar justamente dessa questão da personalização, né? Então, numa cidade menor, numa empresa menor, talvez você consiga personalizar mais algumas coisas. Vou dar um outro exemplo que a gente fez num evento que nós participamos aqui em Florianópolis, que foi no Startup Summit. Eu gosto muito de cerveja, né? Então, já tive um bar, inclusive, e tal, de cervejas especiais. Aí, qual foi a nossa ação nesse evento que a gente estava participando? Nós criamos uma cerveja chamada Leads for You. E o que a gente mapeou? Como a gente estava participando do evento, a gente tinha o aplicativo e conseguimos identificar as empresas que a gente queria contactar, que a gente realmente queria fazer uma ação. Com isso, a gente viu os decisores, viu quem estava no evento e a gente criou, então, um pacotinho personalizado para cada um desses decisores. Ou seja, a gente entregou uma cerveja personalizada, que chamou Leads for You, para aquelas pessoas realmente que a gente queria estreitar algum determinado relacionamento. Ou seja, então tem várias formas para você fazer, desde para contas maiores e para agências maiores, inclusive para agências menores, em cidades também com uma menor quantidade de habitantes. E até a tua pergunta foi bem pertinente, que eu acho que quanto menor, inclusive, você consegue personalizar ainda mais, então dá para aplicar ainda mais a IBM. Poxa, fantástico, porque eu fico preocupado, assim, as agências, às vezes eu falar, pô, não, mas isso é só para empresa grande, você acabou de desmistificar isso completamente, né? Exato. Definitivamente não é só para grandes empresas, você pode, e lógico, quanto maior o investimento, maior o retorno, Exatamente. nesse caso, é importante definir isso também, mas a oportunidade está aí para todo mundo, né? Muito bacana Exatamente. isso. Bacana. Exatamente. Eu tenho uma dúvida aqui, também não estava na pauta, não, mas olha só, o LinkedIn, ele permite... por exemplo, a gente direcionar o anúncio para pessoas que trabalham numa determinada empresa, inclusive, até numa determinada empresa. Você acha que é coerente estratégias, por exemplo, onde eu quero atingir uma empresa, rodar anúncios com alcance e frequência para aquela empresa, com algo personalizado só para ela? Você tem visto isso? É válido? Não é? O que você acha disso? Isso é uma das grandes estratégias. Justamente por isso eu entender realmente qual é a minha conta, né, quem eu quero atuar e aí fazer de uma maneira bem direcionada. Então, eu tenho um determinado segmento. Poxa, eu quero atingir pessoas desse segmento, se eu conseguir mapear para chegar até numa questão geográfica específica, enfim, faz todo sentido e isso é IBM na veia, né? Você realmente ir bem direcionado. Poxa, bacana, fantástico. Muito feliz aí com
tuas explicações sobre a IBM. Tem alguma consideração final, alguma dica que você quer deixar para o pessoal, para quem é agência, para quem é consultor? O que você pode falar aí para eles, para a gente ir encerrando? Tem muita gente, e isso é bacana, que entendendo um pouco mais de IBM, as pessoas também, até a audiência que está nos ouvindo, vai dizer assim, poxa, mas isso eu faço e não sabia que era IBM. Cara, cada vez que você estuda algumas coisas, você percebe isso, que a gente já faz muita coisa direcionada, a gente já faz muita coisa personalizada. A personalização está vindo de maneira bem efetiva ultimamente, né? As pessoas estão um pouco mais cansadas de ver aquele negócio, pô, eu já sei que é um e-mail de template, eu já sei que a pessoa nem me pesquisou, nem entendeu. Então, a gente já vem conversando que as agências também estão prestando atenção nisso, só que às vezes não sabe que isso é IBM, porque veio enfim, é um conceito que está chegando no Brasil recente, né? Então, o que eu deixo dê uma olhada, só dá uma pesquisadinha sobre alguns artigos. Isso, infelizmente, a maioria dos conteúdos você vai ver lá fora, mas já tem alguns em português aí também. O pessoal da MeTime já vem escrevendo alguma coisa, já vi alguns artigos também da RD, já vi alguns artigos da própria Rock. Enfim, tem algumas coisas realmente em português. No nosso site também a gente já tem algum conteúdo sobre, mas vou voltar naquilo deste livro que eu li, que eu achei bem interessante. Você está atuando com B2B, dá para fazer IBM, independente do tamanho da conta. Pode ser conta grande, mas contas menores também você vai conseguir fazer, porque você consegue fazer desde conteúdo bem personalizado a conteúdo programático, né? Então, você consegue aplicar a IBM aí, em todos os perfis aí de empresas. Pô, bacana. Você lembra o nome do livro para deixar de indicação para o pessoal? Chama exatamente IBM's B2B. Ah, incrível. Fantástico, obrigado a recomendação. Enquanto você estava falando, eu abri o blog aqui de vocês, da Intexify. Excelente, hein? Vários posts muito bons aqui, vários conteúdos interessantíssimos. Parabéns. Eduardo, muito obrigado pela tua participação. E se o pessoal quiser encontrar você, quiser trocar mais ideia contigo, quais são os teus canais aí? Como é que o pessoal consegue te encontrar? Ótimo. Em todas as redes é Eduz Matos. Edu, no plural, Matos com 2 T's. Então, LinkedIn, Facebook, Instagram, tá tudo Eduz Matos. No nosso site lá tem os nossos contatos também. Então, estou à disposição. Se precisar também, tem o meu e-mail, matos com 2 T's, @intexify.com. Não tem BR. Então, estou à disposição, precisando evoluir, conversar mais alguma coisa. Tem outros artigos aí para dar dica também. Se vocês quiserem, a gente pode compartilhar aí também depois, Estevão, e distribuir para o pessoal. Tem bastante conteúdo bacana aí sobre a IBM. Poxa, fantástico. Eduardo, brigadão do seu tempo. Desejo um ano incrível para você e tudo de bom. Abração. Obrigado, grande abraço.